Bom dia, alunos do terceiro ano. Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas remotas de educação física e aí já iniciamos falando sobre essa questão que caiu no Enem de 2011 relacionado à IMC. Como vocês podem observar, são questões que caem com bastante frequência no Enem, por isso que ela é bem vista no terceiro ano, viu? Bem trabalhadas. Então vamos dar continuidade. O IMC, ele não é suficiente. O IMC é um cálculo realizado para conferir se seu peso está adequado para sua altura. No entanto, somente esse parâmetro não basta, viu? Só ele não é suficiente. Por quê? Porque o IMC ele não especifica se a massa é gorda ou é magra, viu? Então, ele não te diz se a quantidade de massa que você possui, o resultado daquele cálculo, ele não vai te dizer se é gordura magra ou se é massa magra ou se é gordura. Então, por isso que o IMC sozinho ele não é suficiente. Dessa forma, um sedentário obeso terá o mesmo IMC que um fisiculturista. E a situação da composição corporal dos dois não é a mesma. Por exemplo, se eu realizar o IMC em uma pessoa que é fisiculturista, o resultado desse cálculo pode apresentar obesidade. Por quê? Porque o fisiculturista ele possui o peso alto, mas esse peso está relacionado à massa magra e não à gorda, viu? No que nós já comparamos com o obeso, o seu resultado do seu IMC estará relacionado à massa gorda. Então, no caso, não podemos generalizar o teste do IMC. Ele não é bem específico, viu? Por isso que nós temos que procurar outros tipos de testes para saber se a pessoa está com massa gorda ou massa magra, viu? Então, para darmos continuidade, nós também temos o RIP, que é o recíproco índice ponderal. O RIP, ele é um teste também que a gente vai poder avaliar a massa corporal do indivíduo, se ele está em baixo peso, peso normal ou sobrepeso. O RIP, ele é bem parecido com o IMC, também não é suficiente. Por quê? Porque através dele você não vai também analisar se o indivíduo está com massa gorda ou com massa magra. O RIP, ele é diferente do IMC porque ele não leva em consideração aliás, ele leva em consideração também só o peso e a altura. E são duas referências que não podem dar base para a gente analisar se o indivíduo está com massa gorda ou massa magra. Então, vamos lá. O RIP é uma fórmula criada para identificar a situação corporal do indivíduo. Baixo peso, peso normal e sobrepeso. Por que nós estamos vendo o RIP, professora? Já que ele tem a mesma classificação do IMC. Nós estamos vendo porque às vezes cai no Enem questões que cobram o RIP e não o IMC. Então, se cair alguma questão que cobra o RIP, você já vai saber como resolver essa questão. Então, por isso que a gente está estudando. O cálculo do RIP ele é diferente. Nós temos a altura dividido pela raiz cúbica da massa corporal, viu? Que é o peso. Então, vamos lá. Nós temos aí o indivíduo com baixo peso, peso normal e sobrepeso. Essa seria a classificação de acordo com o resultado. Para vocês poderem observar como é realizado esse cálculo, eu fiz um exemplo. Esse cálculo, ele é um pouco mais complexo que o IMC, porque ele leva em consideração a massa cúbica, viu? Ou a raiz cúbica, que já é um cálculo um pouco mais complicado do que apenas o IMC, que só leva em consideração a altura ao quadrado. Então, nós temos aqui o exemplo. Uma mulher de 36 anos, com 64 quilos, e com 1,62 m de altura. No slide tá a altura, viu? Mas desconsidera aí o erro. Foi um erro de digitação.
E então o RIP será calculado da seguinte forma: 1,62 seria em centímetros, nós vamos calcular em metros. Ou seria em metros, nós vamos calcular em centímetros, seria 162 centímetros, porque o cálculo é feito através de centímetros, dividido pela raiz cúbica de 64, viu? Que seria a massa corporal, que é o peso. Então, 162, que seria a altura em centímetros, dividido pela raiz cúbica de 64. Qual é a raiz cúbica de 64? Observa aí no quadrado superior, em azul, que nós temos aí, que a raiz cúbica de 64 é 4. Por que a raiz cúbica de 64 é 4? Vamos dar uma aulinha de matemática aqui para vocês. Seria porque 4 vezes 4 seria 12. E 4 vezes 4 seria... 12 vezes 4 seria 64. Então, aí seria a raiz cúbica de 64, seria 4, né? Já deu para entender aí, é bem simples. Lembra aí das aulas da professora de matemática. Aí nós temos que 162 dividido por 4 dá um valor de 40,5. O valor de 40,5, dentro da relação da classificação do RIP, é considerado uma pessoa com sobrepeso. Por quê? Baixo peso seria maior que 44. Peso normal seria 41 a 44 e sobrepeso seria valores menores que 41 centímetros por quilograma. Então, o nosso resultado aí deu 41. Então, sobrepeso seria valores menores que 41. Como nosso valor foi 4,5, nós observamos que esse indivíduo aí, ele está bem próximo ao peso normal, mas ele ainda está com um pouco de sobrepeso, viu? A diferença do IMC é bem pouca, viu? Só levando em consideração apenas o cálculo que é diferente e a tabela também que é diferente, viu? Mas a gente utiliza o peso e a altura. Outro teste, que já é mais bem específico, seria o índice de adiposidade corporal. O que seria adiposidade corporal? A adiposidade corporal seria o percentual de gordura. Quando eu falo adiposidade, vocês já sabem que eu estou falando de gordura. Por quê? Porque é aquela camada superior ao músculo que eu falei para vocês, que é o tecido adiposo. Então, quando nós falamos em adiposidade, nós estamos falando de gordura. O índice de adiposidade corporal é uma nova fórmula de calcular a situação corporal do indivíduo, proposto por um cientista da Universidade Sul da Califórnia, que contestam a utilização do IMC, viu? Então, eles criaram o índice de adiposidade corporal. Por quê? Porque eles contestam o resultado do IMC. Como eu falei para vocês, o IMC ele não te dá um valor específico de percentual de gordura ou de massa magra ou massa gorda. Já o IAC, que é o índice de adiposidade corporal, ele vai te dar um resultado da quantidade de massa gorda que você possui no seu corpo. Então, seria a quantidade de gordura que você possui no corpo. Então, vamos lá. Pois não indica a quantidade de gordura corporal e acaba dando a mesma classificação para uma pessoa obesa e uma pessoa musculosa. Foi o caso que eu expliquei para vocês, que o IMC, às vezes, ele faz essa confusão quando se trata de pessoas que têm a massa muscular elevada, ele confunde com pessoas que têm a massa gorda elevada, que seria pessoas obesas e pessoas musculosas. Então, o novo teste, ele visa identificar a porcentagem de gordura corporal e acabar com os equívocos indicados no IMC. Então, o IAC, ele vai te dar um resultado. O resultado do IAC será o percentual de gordura que o indivíduo tem no seu corpo. Então, é bem mais específico do que o IMC. Porque uma pessoa obesa não vai ser confundida com uma pessoa musculosa. Por quê?
Uma pessoa obesa, o percentual de gordura dela vai ser alto. E uma pessoa musculosa, o percentual de gordura dela será baixo, viu? Então, para realizar esse teste, nós vamos levar em consideração o cálculo do IAC, que seria a circunferência do quadril menos 18 dividido por altura vezes a raiz quadrada da altura, viu? Geralmente, pessoal, quando cair alguma questão no Enem sobre o índice de adiposidade corporal, eles já trazem o valor da circunferência e eles trazem também a raiz quadrada da altura, viu? Então, eles geralmente dão a altura e eles também já dão o valor da raiz quadrada da altura, para ficar mais simples. Graças a Deus, já é uma coisa boa, né? Para facilitar a vida de vocês. Então, vamos lá dar sequência para a gente aprender um pouco sobre o cálculo. Então, nós temos aí uma tabela. A tabela da porcentagem da gordura corporal, ela é dividida entre homens e mulheres. Por quê? Porque homens, eles geralmente, pessoal, os homens têm a adiposidade corporal menor que as mulheres, viu? Um malefício aí para nós mulheres, mas é desse jeito mesmo. Os homens, eles costumam ter um percentual de gordura mais baixo. O homem, ele não acumula gordura com tanta facilidade quanto a mulher, viu? Então, aí nós temos a classificação. Nós temos excesso de gordura, moderado, ideal, baixa e excepcionalmente baixa, viu? Que seriam esses valores aí que nós vamos ver para homens e para mulheres. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, para a gente poder aprender como fazer esse cálculo. Então, para você fazer esse cálculo em casa, você vai primeiro tirar a circunferência do seu quadril. Com a fita métrica, você pega a circunferência do seu quadril, viu? E esse cálculo ele é feito através de centímetros. Então, através da fita, você vai saber quantos centímetros tem o seu quadril. No exemplo aqui, eu peguei uma mulher de 37 anos com 100 centímetros de circunferência de quadril bem largo, por sinal, com 161 de altura, onde a raiz quadrada é aproximadamente 1,27. Então, nós temos aí que a mulher, ela tem 1,61 de altura, viu? Só que e ele já dá aí o resultado da raiz quadrada aproximada. Então, ela tem a raiz quadrada dos 161 seria 1,27. Então, vamos lá. O IAC seria a circunferência do quadril, que é 100 menos 18. Esse 18 aí já é do cálculo. Aí nós temos dividido por 162. Tá errado, pessoal, era 161 aí. Mas já que eu coloquei, vamos supor que a mulher tem 1,62 de altura. Então, a mulher teria 1,62 de altura, vezes a raiz quadrada de 1,62, que seria 1,27. Aí nós temos 100, que seria a circunferência do quadril, menos 18, que ainda tá lá, porque não vamos resolver agora. Nós temos 162 vezes 1,62 vezes 1,27, nós temos 2,05 dividido por 100. Aí nós temos, aliás, ao contrário, sou uma péssima professora de matemática, viu? Observaram já, né? Então, 100 dividido por 2,05. Esse valor, nós temos que subtrair 18. Então, ficaria 30,7. Onde essa mulher onde se enquadra na tabela, vamos observar a tabela, valores menores ou valores maiores que 30%. Então, ela está em valores maiores que 30%. Então, essa mulher está com excesso de gordura. Por quê? Porque o valor deu 30,7. Então, valores superiores a 30%, que seria
No caso aí, esse valor em porcentagem, viu, que eu esqueci de colocar. Mas seria valores superiores a 30%. Então, significa que essa mulher está com excesso de gordura corporal. Sua porcentagem de gordura no seu corpo é de 30,7. Então, se o peso da mulher, ela tem a quantidade do peso, é 60, ela tem, nesse cálculo eles não utilizam peso, viu? Mas aí 30% do peso dela é só gordura, viu? Então o IAC, ele não leva em consideração o peso, ele só leva em consideração a altura e a circunferência do quadril, viu? E é um teste bem mais fidedigno, bem mais que podemos levar em consideração o valor com mais exatidão, viu? E aí, pessoal, nós temos uma questãozinha do Enem. Outra questão do Enem. Essa questão eu vou enviar para vocês no grupo do WhatsApp. Vocês vão resolver e depois vocês vão me enviar. E depois a gente vai debater sobre ela, viu? Porque ela é um pouco mais complicadinha do que as outras. Mas é simples também. Quando vocês se depararem com a questão dessa no Enem, vocês já vão saber resolver, viu? Um beijo no coração de todos e até a próxima aula.